Agora a Clara Nery está na ponta da linha. O ministro do STF, Flávio Dino, acabou de votar, já tinha formado maioria para manutenção da prisão do Rivaldo Barbosa, do Chiquinho Brazão e também do Domingos Brazão. E agora o ministro Flávio Dino é o quarto a votar, então falta apenas um. E ele, no voto, chegou a falar sobre o ecossistema criminoso no Rio de Janeiro, né, Clara? Bom dia para você. Bom dia, Agatha, Rodolfo, Donald, é isso. Primeiro, a turma do Supremo Tribunal Federal formou já a maioria para manter a prisão do deputado federal Chiquinho Brazão, do Conselho Tribunal de Contas do Estado, Domingos Brazão e do delegado e chefe da Polícia Civil, Rivaldo Barbosa. Como a Agatha falou, Flávio Dino acaba de votar, apontou um possível ecossistema criminoso no Rio de Janeiro, e Chiquinho e Domingos foram apontados como mandantes, do assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes, enquanto Rivaldo teria atuado para acobertá-los, e mais que isso, Rivaldo é apontado pela Polícia Federal por planejar meticulosamente o crime, impondo muitas exigências, ainda como, por exemplo, que a execução não acontecesse no trajeto de ou para a Câmara, para não ter uma conotação política do homicídio. A decisão, então, confirma a determinação do ministro Alexandre de Moraes, e um dos presos, Chiquinho Brazão, que é deputado federal, vai ter a prisão ainda analisada pela própria Câmara dos Deputados. Os três prestaram já um primeiro depoimento à Polícia Federal no domingo, aqui no Rio mesmo, inclusive de onde eu falo agora, acompanhando novidades, possíveis passos, próximos passos daqui em diante. Eles também passaram por uma audiência de custódia, tiveram as prisões mantidas, em seguida foram transferidos também neste domingo para Brasília. Eles passaram para o exame de corpo de delito e seguiram para a Penitenciária Federal de Brasília. Daqui a alguns dias, cada um vai cumprir a prisão preventiva em um presídio específico, Chiquinho em Campo Grande, Domingos em Porto Velho, e Rivaldo vai ficar mantido no Presídio Federal de Brasília. A partir daí, a Polícia Federal pode marcar novos depoimentos também para tentar esclarecer, claro, pontos de dúvida do inquérito, tanto dos presos quanto também de testemunhas ou informantes. E é importante destacar que, além das prisões, 12 mandados de busca e apreensão foram cumpridos, entre eles contra a esposa de Rivaldo, Érica de Andrade Araújo, que é apontada por lavar o dinheiro de Rivaldo através de uma empresa de fachada. Ela teve os bens bloqueados e a suspensão das atividades comerciais. Também entre os alvos de busca e apreensão, o ex-titular da Delegacia de Homicídios da época, Giniton Lages, e o comissário de polícia Marcos Antônio de Barros. Eles tiveram documentos e celulares apreendidos e passam agora a ser monitorados por tornozeleira eletrônica. Ainda foi determinada a entrega de passaporte, suspensão do porte de arma e afastamento das funções públicas. Eles são suspeitos de atrapalhar as investigações. Segundo o relatório da PF, de que forma eles atrapalhavam essas investigações, Eles demoraram, inclusive, para conseguir algumas imagens de câmeras de segurança e também começaram a criar um hábito de receber denúncias anônimas, justamente para tentar proteger o nome dos mandantes e também, na época, até então, dos executores. E aí eles passaram, inclusive, através dessas denúncias anônimas, chegaram a colocar um nome em destaque na época, que é do ex-policial militar Orlando Curicica, nome esse que foi descartado posteriormente em investigação da Polícia Federal. E sem dúvida, a gente já, acompanhando todo esse tempo, os 6 anos de investigação, o nome dos irmãos, Brazão, já eram algum destaque na época, mas, sem dúvida, a surpresa foi do envolvimento do ex-chefe de polícia, Rivaldo Barbosa, não só para quem acompanha o caso, mas também para os próprios familiares de Marielle Franco e também pelo atual presidente da Embratur, Marcelo Freixo, que inclusive fez uma postagem nas redes sociais ontem mesmo, falando dessa surpresa, dessa ligação de Rivaldo Barbosa com o crime, já desde o planejamento até as investigações estarem sendo atrapalhadas. O trabalho pericial inicial que foi feito sobre as execuções de Marielle e Anderson foram extremamente prejudicados. E olha, Rodolfo, nós temos exímios policiais técnicos, exímios peritos aqui. Mas os peritos que fizeram aquele primeiro trabalho não analisaram um elemento de prova muito importante, que eram as cápsulas ou os cartuchos que mais tarde, só mais tarde, iriam revelar qual era o modelo da arma usada pelo assassino. Não era uma pistola 9mm, mas era uma submetralhadora de fabricação alemã. Isso ajudou muito a fechar o funil das investigações. Atrapalhou-se sim, mas o que chama a atenção é que, nas investigações, Rivaldo Barbosa não é apontado apenas como aquele que
travou as investigações, mas Rodolfo, pasmem, aquele que ajudou a planejar a execução, inclusive não indicando o assassinato nos arredores da Câmara Municipal, o que poderia federalizar as investigações. Daí talvez a surpresa da citação do nome de Rivaldo Barbosa, não no que se refere ao travamento das investigações, mas ao planejamento da execução em si. O Rivaldo, ele era chefe das delegacias de homicídio, já estava mandando pra caramba quando ele estava articulando isso, segundo a Polícia Federal, e logo depois ele é alavancado para chefe da Polícia Civil, um dia antes ali do crime, já pela intervenção, por escolha do general Braga Neto e do general Richard Nunes, que ali no próprio inquérito que a gente estava lendo, diz que, no depoimento de Richard Nunes, diz que foi levado para ele um relatório da Subsecretaria de Inteligência de que ele seria ligado à milícia, coisa que o dono agora há pouco citou, mas que não havia qualquer elemento concreto, que outros davam indicação de um bom delegado e assim ele assume a Polícia Civil naquele momento. Veja, aliás, ele foi queridinho do Beltrame também, ficou à frente da Delegacia de Homicídios e etc. Veja, o que você tem contra Rivaldo Barbosa, né, para ele estar agora preso? Você tem a delação do Rony Lessa, várias citações do Domingos Brazão, principalmente sobre o nome do Rivaldo. Fica tranquilo, Rivaldo tá com a gente, Rivaldo é carta branca, Rivaldo tá fechado. Rivaldo tá dizendo que a única coisa é não executa perto da Câmara de Vereadores, como o dono lá acabou de falar, para não federalizar isso depois, para ficar no colo dele. Então o Rivaldo é citado pelo Brazão, Domingos, tá? O Chiquinho é o que teria ali desavenças com ela na Câmara de Vereadores, que era vereador à época, mas quem acaba, segundo tudo que está ali, quem acaba operacionalizando, é mais próximo ao Macalé, faz as reuniões com o Rony Lessa, é o Domingos Brazão, o que era conselheiro do Tribunal de Contas do Estado. Então tem as falas do Lessa na delação. Você tem áudio do Marcelo Siciliano, vocês lembram lá atrás, no começo da investigação, e segundo a PF, eles criaram lá a situação de um ex-PM, o tal do Ferreirinha, que foi levado para embuchar o Orlando de Curicica e dizer que, atrapalhar as investigações e dizer que quem tinha matado e mandado matar foi o Orlando Curicica, junto a mando do Marcelo Siciliano, vereador. Isso depois caiu por terra, não tinha nenhum lastro para isso. Detalhe que o Siciliano, nessa área, ele rivaliza com os Brazões em cima de votos. Ele sempre brigou pela Zona Oeste também por votos. Então, que isso teria sido plantado com o Rivaldo envolvido. Você tem já também investigações anteriores que dão conta de que Rivaldo não andava com inquéritos para investigar crimes relacionados à contravenção, jogo do bicho, milícia. Inclusive, nessas acusações, diz que o promotor Homero das Neves, que teve grande papel em determinado momento no Rio de Janeiro, também era omisso nessas apurações. E que na apuração da Marielle, Homero também participou no começo, que não andou e que só andou quando o GAECO, o grupo lá de crime organizado do Ministério Público, acabou assumindo. Você tem depósitos e movimentações que são muito suspeitos. Agora mesmo tem aí uma manchete dizendo que o COAF pôde verificar diversos depósitos, algo como retirada em dinheiro vivo de mais de R$700 mil por parte da Érica, que é a esposa de Rivaldo Barbosa, que seria a testa de ferro, seria quem também movimentaria as contas deles, né, do casal. E uma coisa que me chamou realmente a atenção é que eu tive várias vezes com o Rivaldo, até pela questão profissional, chefe da DH e tal. E sobre o caso Marielle, quando eu tive com ele, ele falava, a gente vai entregar, a gente vai fazer, etc. Eu falava assim, ô Rivaldo, por que você não aceita ajuda? Porque, ora, chama a Polícia Federal, chama o Ministério Público Federal, chama quem for, bota todo mundo para trabalhar junto. Faz uma força-tarefa, que aliás foi o que um pouco mais assim aconteceu desde o início do ano passado. O Elcio de Queiroz se sentiu seguro, confiante e acabou fazendo a delação com a PF. Rony Lessa se viu sem saída, foi também para fazer a delação e entregar os mandantes, porque o Elcio caiu meio de paraquedas no final para a execução. Quem estava desde o começo de tudo foi o Rony Lessa. Ele fez reuniões, ele fez pesquisas, ele que ia ganhar a maior parte dos lotes na Zona Oeste do Rio de Janeiro como troca, como prêmio, como pagamento pela morte da Marielle. Então, eu falava isso pro Rivaldo, ele disse, não, a gente vai chegar.
isso está com a gente vai chegar e ter competência para isso e tal, papapá. Ontem eu falei com alguns delegados da Polícia Civil e um deles estava me falando, Rodolfo, realmente, assim, era muito assim, Rivaldo, Giniton e, obviamente, o secretário de Segurança, à época, eles levavam as informações para o secretário de Segurança, à época, o general Richard. Mas eles é que tocavam o negócio, era uma coisa muito fechada ali. Aquela coisa do tipo, a gente toca, não vamos deixar ninguém meter o dedo nesse negócio. E segundo a PF, depois que desandou, depois que viram que o negócio siciliano foi plantado, que começou a andar também a investigação no GAECO e que não tinha mais como segurar, eles teriam largado de mão e a coisa teria caminhado. Veja, não há um batom na cueca, tá, gente? Assim, um encontro com imagens do Brazão com o Rivaldo, um áudio de telefone interceptado entre os dois conversando sobre o negócio, uma transferência de conta para conta ou de boca de caixa que tem uma câmera do banco de alguém depositando. Não há isso, pelo menos até agora. Talvez com os mandados de busca e apreensão de ontem isso possa caminhar. Mas assim, há vários indícios muito robustos e fortes e que levam, como todos esses que eu citei, que levam ao encontro dessa questão do Rivaldo Barbosa. Então, é isso com relação ao Rivaldo Barbosa, que a gente gostaria de colocar aqui, ainda nesse momento, inclusive envolvendo a Érica, a esposa dele, que também teve mandado de busca e apreensão contra ela. Já em 2019, a Raquel Dodge, que era PGR, era Procuradora-Geral da República, fez uma denúncia contra o Brazão sobre essa questão de plantar a falsa testemunha, o tal do Ferreirinha ex-PM, no sentido de atrapalhar as investigações. Isso foi trazido à tona também nessa investigação de agora. E em relação àquela imagem que muito se falou durante o domingo, que mostra o Rivaldo Barbosa perto da família da vereadora Marielle, perto da Ágata, esposa do Anderson, dizendo que ia elucidar todos os crimes o crime de forma muito rápida e que estava ali porque eles precisassem. O próprio Marcelo Freixo falou, olha, eu liguei pessoalmente. A Mônica Benício, esposa da Marielle Franco, falou sobre isso. Quando ele recebeu em seu gabinete, na sua sala, prestando solidariedade, dizendo entre sorrisos que conhecia a Marielle de longa data, né, pela atuação dela na Comissão de Direitos Humanos na Alerj. Nós fomos, inclusive, acompanhadas do Marcelo Freixo e lembrar do sorriso do Rivaldo, prestando condolências, mas em especial dizendo que era um amigo da Marielle, que tinha ali todo a responsabilidade e todo o compromisso com a elucidação mais célere desse caso. Eu acho que, sem dúvida nenhuma, é um dos pontos hoje de maior dor. Quando ela fala, ela é questionada também pela nossa equipe se hoje conseguir apontar os mandantes e como isso tudo aconteceu e o porquê desse crime, se isso traz alguma paz. Aí ela falou, olha, eu achei que iria trazer, durante esses 6 anos, era isso que a gente buscava de alguma forma, mas no final das contas não vai trazer a Marielle, não vai trazer o Anderson de volta. Ágata, Rodolfo, nós citamos agora há pouco o general Richard Nunes, que era, à época, o secretário de Segurança Pública. E ele nomeou o Rivaldo Barbosa, à época, a despeito de uma investigação que já apontava o delegado com ligações com a milícia. Para a Folha de São Paulo, Ágata, nós vimos agora, ele deu a seguinte resposta, que ele se disse perplexo com a prisão do Rivaldo Barbosa, Rodolfo, e disse o seguinte, lógico que essa prisão me deixou perplexo. Como é que pode um negócio assim? É impressionante, é um negócio de deixar de queixo caído. Naquela época não havia nada que sinalizasse uma coisa dessas, uma coisa estapafúrdia, declarou o general Richard Nunes à Folha de São Paulo. E ele no depoimento que deu dentro do inquérito, ele diz que realmente chegaram com informação para ele, meio que um relatório da Subsecretaria de Inteligência, mas que não tinha dado concreto. E por isso ele caminhou no sentido, já que ele recebeu outras indicações, uma lista de 5 delegados e uma outra indicação positiva com relação ao trabalho que estava sendo feito na DH e que ele também já trabalhava na época do Beltrame e etc, etc. Ele, como não tinha dado objetivo, resultou no fato de escolher Rivaldo Barbosa para a Polícia Civil do Rio de Janeiro, né? São 9h56. Teve um outro trecho que me chamou a atenção de um personagem que você acabou de citar, Rodolfo, do Orlando Curicica, quando ele presta depoimento para a Polícia Federal, falando do crime da Marielle, ele chega a juntar tudo, que é um pouco do suco do Rio de Janeiro, né? Quando você fala de milícia, você fala também de contravenção, de tráfico, tá tudo meio junto. E aí eu separei esse trecho porque eu acho que ilustra
exatamente o que a gente está vivendo hoje, que é quando ele é questionado sobre outras investigações que foram meio que jogadas de lado pelo então delegado Rivaldo Barbosa. Ele fala do pagamento de propina, que dependendo da investigação que iria ser deixado de lado era 60, 80 mil reais, 20 mil reais. E aí ele fala, como é que vai acusar a contravenção? Eles não tinham como. Não que a contravenção tenha mandado matar a Marielle, mas a contravenção criou um sistema que facilitou a morte da Marielle, que continua até hoje. Na DH, na divisão de homicídios, né, além do que eles recebem mensal, quando entra um homicídio, por exemplo, deixa um rastro que eles conseguem direcionar para determinado contraventor e eles pagam por fora. Essa foi a explicação do Orlando Curicica, tentando dizer como é que funcionava exatamente dentro da Polícia Civil. Tem um áudio de um miliciano com o siciliano. Lá atrás, se você pesquisar, tem um áudio de um miliciano com o siciliano dizendo que o Rivaldo teria recebido 2 parcelas de 200 mil para poder participar e também depois tirar da linha o brasão, né? De qualquer maneira, por falar em contraventor, durante essa investigação, né, Dônula, o Rony Lessa conta, aliás, tem outros assassinatos que ele participou que estão sob sigilo e que estão sendo investigados, que vão andar para frente, investigações que tem a ver com um monte de bandido, de gente de autoridade, etc. no Rio de Janeiro. Tem muita água para passar debaixo da ponte. Mas sobre contravenção, ele disse que no mesmo momento em que ele estava ali, durante aqueles meses no final de 2017, início de 2018, a caça de informações, sondando, tentando chegar a Marielle para o momento certo, porque ele tentou tocar aí na frente da casa dela, onde ela moraria, na Rua do Bispo, era ruim aquele local. Tentou depois também no outro ponto que ele recebeu de indicação de um bar na zona norte do Rio de Janeiro, também ele disse que era muito movimentado, não era um bom, até o dia que ele recebe a ligação de um major, Ronald, que tinha recebido detalhes do Laerte, que foi infiltrado pelo brasão dentro do PSOL, e falou, olha, ela tá na Casa das Pretas, na Lapa, horário tal. Aí ele pega o Elcio, sai da Barra do Quebra-Mar e vai para lá. Mas ele, ao mesmo tempo, estava recebendo, segundo ele conta, do Bernardo Belo dinheiro, 50 mil reais mensais, para poder também ficar na espreita, e chegou a fazer um dia de espreita, mas perdeu o alvo, para matar a Regina Selle, que foi presidente do Salgueiro e que estava em disputa com o Bernardo Belo. Nessa loucura do espólio do Maninho, ela estava lá disputando no jogo do bicho o espólio do Maninho. Estava naquele momento da briga. O relatório que você tem, esse de 400 e tantas páginas, Dônula, ele mostra vários que morreram desde a morte do Maninho. Mirinho, todo mundo lá, aquele Bide, o outro não sei o que, todos foram morrendo. A morte, aliás, escritório do crime direto, contravenção, contratando e matando, não sobra um. A maioria, nesse caso, atribuído ao Bernardo Belo. E ele estava para matar a Regina Selle. Ela ontem postou nas redes sociais dela, do lado de um santo, etc., agradecendo, porque ela acabou com a morte da Marielle, que acabou vindo antes. Ela não foi localizada em um outro endereço, senão ela seria executada, como veio da Marielle. E depois a repercussão, que segundo o Rony Lessa foi surpreendente para eles, tamanho, repercussão e tal, ele acabou saindo fora, desistiu, e a Regina Selle não foi executada como era o plano, e seria a encomenda do Bernardo Belo para o Rony Lessa. Pois é, Rodolfo, é samba, é bicho, é milícia, é política, tudo num saco só. E voltando a falar sobre essa narrativa paralela que tentou se criar, no dia 8 de maio de 2018, logo depois da revelação da arma que foi usada pelo assassino, Rodolfo, começou a circular, e aí por fontes ligadas ao então chefe da Polícia Civil, a seguinte informação: exclusivo, segundo testemunha, vereador e miliciano estão envolvidos em morte de Marielle. Ameaçado de morte por milícia, homem prestou depoimento à polícia em troca de proteção. Eles começaram a reforçar essa segunda narrativa quando se revelou o modelo usado pelo assassino, o modelo da arma, aquela submetralhadora. Até que veio por terra essa versão falaciosa que tentava acobertar a verdade que agora vem à tona.